Aqui no Brasil, 95% dos imóveis quitados não estão alienados. E a gente vê uma participação dos Estados Unidos que passa aí de 20% em outros países. Então você falou que está muito difundido em outros lugares. Eu vejo que o Home Equity, ele ajudou muitas empresas a crescerem nesses países. E traz isso que você falou, né? Uma taxa mais barata e tem uma garantia real. E essa garantia real dá ao credor a possibilidade de trazer essa taxa, né? Vocês têm várias linhas de crédito aqui dentro da Avante, né? Que vocês oferecem, mas vocês mostraram, ó, o melhor que vai encaixar para você é esse aqui. É uma solução mais saudável. Então, essa parceria muito próxima que a gente tem ajuda a levar o melhor crédito para o cliente da maneira mais fácil. É isso que a gente constrói com vocês. É isso que é legal o cliente ver na outra ponta, porque eles precisam entender que tá muito simples. A gente transformou um processo burocrático em coisa muito simples. Legal. Ainda no lance da cultura, João, é uma coisa que eu entendi depois que a Avante já estava maior, que ela é super importante. Se ela não é construída no começo, é super difícil mudar. 2 pontos são importantes, tanto na contratação, quem você coloca, e tanto na manutenção de quem você deixa. É muito fácil ler o currículo ali, ver a capacidade da pessoa, mas a gente vai muito além disso. Você prefere formar ou já contratar pronto? Depende. Depende. Se eu tenho que escolher entre vontade e habilidade, eu vou escolher vontade. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Aqui você vai ter a receita de sucesso para o empresário. Sou Luiz Fernando, sou host desse podcast, também CEO da Avante Open Bank. E aqui comigo hoje, William Catal, nosso head de Home Equity. E aí, Catal? É isso aí, galera. Fique mais um episódio que vai bombar, hein? Empolgado para hoje? Opa, estamos aí com uma figura aí que hoje representa muito forte no mercado. Hoje é tema de peso. Da sua relevância, hein, Catal? Com certeza. E é isso, pessoal. Então, aproveitem esse episódio. Com certeza vai ter muito insight importante e muita coisa para agregar nos seus negócios. Bom, estamos aqui com um convidado super especial, parceiro nosso de longa data, praticamente desde que começou a Avante aí, né? E é um fera no mundo do Home Equity, é CEO de um banco e é uma satisfação tê-lo aqui, né, Catal? Com certeza. Pessoal, prestem bastante atenção que aqui terá muitos insights para empresários, hein? Com certeza. Então, estamos aqui com o João, CEO do Galeria Bank. João, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Isso, a gente que agradece, é muito legal fazer parte. E igual você falou, é um parceiro de longa data e tem muito a crescer ainda. Cara, o João é um CEO super, super jovem, né? Então, eu acho que vai ter bastante coisa aí para nos ensinar, para contar aí como que foi a sua jornada de desenvolvimento. A gente acompanhou Galeria aí. Até estava perguntando para o Luiz, que é o diretor lá do Galeria, está aqui nos acompanhando, né, Luizão? Com certeza, bom dia. Bom dia. E falei, pô, o Galeria teve um crescimento exponencial em algum momento e a gente vai querer entender. Mas, João, de novo, obrigado pela sua presença. Queria entender um pouco da trajetória do Galeria, da onde veio, onde está, como que surgiu isso e como se formou o Galeria Bank. Vamos lá, a gente vai fazer aniversário de 6 anos agora em setembro. Ah, é setembro também? Setembro. A gente é 1 de setembro também. Ah, que legal. Aniversário do Corinthians, ó. Ixi, Maria. E muita coisa aconteceu, né? Então, a gente olha hoje, a gente brinca muito internamente de quem entra agora no Galeria e a gente fala, pô, vocês acham que sempre foi assim? Não foi, a gente sofreu bastante lá no início. Então, a gente começou sempre bem pequenininho, assim, então se pensar, a gente tinha, sei lá, 5 pessoas no primeiro um ano inteiro do Galeria, eram só 5, e uma operação totalmente diferente que é hoje. A ideia sempre foi crescer e disputar entre os tops 1 do mercado, mas na época a gente não tinha como fazer isso. E a gente sabia que para chegar lá, a gente tinha que ajustar muito a operação, tipo, a esteira inteira, tudo, conseguir uma captação, um recurso mais baixo para conseguir emprestar mais baixo, trazer cada vez um cliente melhor, volume melhor, trabalhar muito bem as parcerias que a gente tem, igual a Avante, para torná-los mais poderosos, assim, então vocês conseguirem emprestar melhor no mercado também. E a gente veio fazendo isso passo a passo. Então, a gente brinca lá que nenhum mês é igual ao mês anterior, todo mês a gente traz alguma novidade, então essa novidade é
alguma tecnologia nova para tornar a operação, se for 2 horas mais rápido uma aprovação, a gente vai correr para isso? Ou é um jeito novo de fazer uma operação? É um modelo novo de operação? A gente sempre traz alguma novidade. Então, os comerciais até brincam assim, pô, nem sabia que isso fazia. Tem coisa assim que a gente vem trazendo, Tão trazendo, rápido trazendo. que até atropela tudo, a fome de fazer ali. E a gente gosta também de testar muito. Então, a gente testa bastante e é legal que a gente testa, pô, não deu certo, pô, testou, não deu, já para, vamos para outro caminho, vamos testar outra rota ali para a gente crescendo, assim. Por mais que foi um crescimento muito forte, né, muito grande nesses quase 6 anos, a gente fala que a gente está só no começo ainda, tem muito para acontecer. Eu não tenho dúvidas. E são características de empresas exponenciais, igual Galeria, testar muito. Testa muito, o que acerta coloca energia e o que erra corrige rápido também. Mas, João, como que começou ali? Eu sei que você começou com seu pai, ou foi seu pai que começou antes, depois você veio, você morou fora um tempo, essa linha do tempo aí. Morei, vamos lá. Meu pai tem factoring desde 1999. Nossa. Então, mais de 20 anos ali com a factoring. E chegou um momento ali, a factoring faz antecipação de recebível ali, né? Então, como muita gente conhece. E chegou num tempo que, pensa que é muitos clientes que o banco não conseguiu atender, então é cliente que tem restrição, coisas assim. E chegou num momento que estava aparecendo um cliente com um imóvel em garantia para trabalhar. E foge, né, muito do prospecto do que é a factoring ali. Então ele viu e começou a fazer umas operações pequenas ali, coisas assim para ir testando e viu, pô, que negócio legal. Nessa época, Era só ele ainda? Você não estava na operação? só ele. Não, nessa época eu morava nos Estados Unidos, eu estava fazendo faculdade lá. E ele comentou a operação que estou fazendo assim e, pô, só vendo ali, ó, legal, né? E eu sempre, desde pequeno, eu falava, pô, eu quero ter um banco. Eu não conhecia muito direito assim. E ficava, então, por não conhecer direito, eu ficava, não, eu vou abrir uma franquia do Itaú. Eu nem sabia que não dava assim na época, né? Mas eu ficava, vou fazer isso daí quando eu me formar e tudo assim. Só ficava guardado. Mas você tinha essa vontade por conta do que você via do seu pai ali, da rotina dele, ou não? Não, eu sempre pensei em banco porque para mim sempre via que eu sei que todo mundo precisa de banco. Pô, todo mundo querendo ou não, feliz ou não, eu tinha que falar, pô, eu tenho que ir no banco, eu preciso do banco para alguma coisa. Tudo girava em torno de banco. Eu falei, pô, então é um negócio que está na vida de todo mundo ali, assim, então acho que é um negócio bom. E por mais que a tecnologia venha evoluindo, tudo assim, o banco ainda é muito importante, né? Pode nascer os bancos digitais e tudo, mas a civilização vai girar ainda, né? Na questão do dinheiro e tudo. Então era por isso a vontade. E aí na faculdade, quando estava lá, teve que, no final ali, fazer uma apresentação, alguma coisa assim de, monta uma empresa agora, já que estava no último semestre ali, uma empresa que vai fazer. E a empresa que eu montei foi, vou fazer como se fosse uma gestora, né? Então vou pegar captar um recurso, fazer investimento em outro ali e viver do spread. E é legal, quando meu pai falou, olha aqui que tô fazendo agora assim no momento, eu vi que encaixava perfeito. Pô, com um banco, encaixava com esse projeto que eu tinha montado ali só no PowerPoint ali mesmo. Falei, pô, bem legal. E aí quando eu voltei, vendo ali tudo assim, então a gente começou em 2019 para crescer mesmo ali. Então começou muito embrionário ali de montar sistema, montar toda a esteira, montar toda a estrutura. E a gente foi evoluindo, né? Evoluindo, para chegar aqui onde estamos. Olha como as ideias surgem, né, Catal? É uma coisa que ele projetou lá na faculdade com um desejo que ele tinha de infância, mais com o que seu pai fazia e surgiu o projeto, né? Mas eu acho que o grande diferencial é tirar o projeto do papel, né, João? Muitos empresários ou muitos sonhadores aí faz projeto, tem bons projetos, mas nunca tomam ação. Eu acho que foi aí que quando você voltou realmente e começou a operar o Galeria, fazer toda a ideia de um banco, é isso? A gente teve que pegar, sentar e tomar coragem para fazer, assim, né? Então, no Excel fica lindo as coisas, assim. Você olha, nossa, que legal. E se tivesse feito isso? E se fosse aquele ali? Só que se a gente não tivesse sentado ali, nunca saberia, né? E se como teria chego aqui? Então, tem várias coisas que a gente vai testando e acaba não dando certo, que a gente vai tirando. E tem vários outros projetos que a gente inicia, vê... a gente não espera analisar 100% para ver, ser extremamente conservador. Tem que ser um projeto que
minimamente ele vai parar de pé ali, mas a gente gosta de testar. Então a gente pega e vai ali. Então, Legal. o momento transformador na nossa história foi quando a gente sempre trabalhou muito com captando recursos de amigos e familiares no início. E até estruturar mesmo. A gente sentia a confiança que estava tudo redondo. E aí o momento transformador mesmo, virado de chave, foi quando a gente abriu o nosso primeiro FDIC. Então a gente foi ao mercado, fazer uma captação, bem legal. Só para entender isso aí é uma coisa que aí você começou a estudar, porque eu lembro da época que vocês faziam esse tipo de captação com conhecidos e partiu para esse tipo de captação. Isso aí veio de você. Você que estudou, entendeu e falou, putz, é possível isso e dá para fazer. Sim, foi de pegar mesmo e estudar, não fui curso, foi na internet mesmo. Pegar lá, ficar estudando. Então fiquei uns 5 meses pesquisando na internet para ver. O caminho que eu tinha visto foi avançando ali, não é? Vamos mudar ali, mas seguiu nisso daí do FDIC. E só que, pô, eu tenho até hoje uma planilha de Excel linda, assim, que montei para de pé essa estrutura do FDIC. Só que era só uma planilha de Excel, praticamente um monte de coisa estava errada na planilha de Excel, e se eu soubesse assim, nem sei se teria mesmo dado sequência, né? Mas que bom que deu tudo certo ali de ir trabalhando, muito trabalho ali também para fazer dar certo, mas foi uma virada de chave mesmo ali o FDIC, onde a gente conseguiu, até para vocês, né? Bom, agora temos uma operação mais fácil de vender, uma taxa melhor, um prazo mais longo, valores maiores para a gente trabalhando ali. E como que foi essas captações, ou a primeira captação, que eu sei que é um marco importante para você ali? Como que surgiu essas negociações? Como avançou? É legal porque eu sempre leio bastante, né? Eu gosto bastante de ler livro, assim, e eu sempre vejo nos livros, assim, eles sempre comentando, fazendo roadshow para fazer as captações ali, então... quando a gente foi fazer os roadshows, assim, tava me sentindo super importante. Eu falei, nossa, fazer roadshow aqui agora, só que... Foi logo depois da pandemia ali, né? Tava até um pouco ali no meio da pandemia, foi em 2021. Então, roadshow era tudo na câmera. Eu falei, pô, tudo na câmera aqui. Então, foram um pouco mais de 2 semanas de reunião. A gente fez entre 30 e 40 reuniões. E, querendo ou não, é muito cansativo, assim, porque você fala... Cada reunião que você entra, você fala exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É o pitch montado ali, você só apresenta. E tem lá a apresentação e você vai falando. Só que a gente entende muito, né, do nosso negócio e muitas vezes o investidor que está ali do outro lado, ele não entende. Então a gente tem que explicar tudo ali, sempre falando os pontos básicos. E para eles tem que ver, né, como vai parar de pé, como que, legal, a esteira é maravilhosa, tudo que faz, mas e no final, é uma operação segura, né, porque eles também têm investidores por trás das captações que eles fazem, vai parar de pé, a gente vai receber, vai conseguir remunerar todos os nossos investidores, então, legal. Que é a preocupação central deles ali. E aí deu aquela ansiedade, né, a hora que chega assim, tem até a data X para dar o retorno, quem vai vir, então a gente fica ansioso ali esperando, e quando veio a notícia ali, foi super... gratificante, assim, ver que o trabalho duro pagou. Quem entrou com vocês? A gente foi... Capitânia foi o primeiro fundo que investiu com a gente. Estão com a gente até hoje, em várias e várias operações. A gente é absurdamente grato, muito grato a eles. Ali foi o primeiro voto de confiança mesmo que a gente teve. Legal. Do Arturo ali. Então, de vez em quando a gente conversa ali. É muito gratificante. Ele dá vontade de pôr uma estátua dele ali no escritório. Porque... Quando tudo é só projeto, se alguém realmente não confiar e comprar a sua ideia, não avança, né? Foi o que ele fez nesse momento, né? Foi. Legal. Cara, e aí foi desenrolando, começou... É o primeiro grande ponto de inflexão que você acha que teve? Foi quando vocês começaram a captar esses recursos ou alguma coisa antes você acha que aconteceu, que já nasceu essa essência do Galeria? É que eles vão pensar assim, o carro é o Galeria. Tá. O fundo foi a gasolina para por ali, para sair fazendo ali. Entendi. Acho que o maior diferencial mesmo que a gente tem é a vontade de fazer diferente. Entendi. É a vontade de ver o negócio ali, de ver como funciona e pensar, mas dá para ser melhor isso daí. Sempre está se autodesafiando. Então, a gente começou... olhando, né, como funciona a operação de crédito imóvel em garantia ali, então qualquer operação que tem o dinheiro e tem o imóvel ali para trabalhar, e de ver, mas dá para fazer diferente, por que é dessa forma? Sempre perguntando, por quê? E a gente trabalhando. Então, no começo,
foi muito fácil a evolução, porque a gente não existia, a gente nasceu, era de um jeito, a gente foi trabalhando. E hoje a gente começa a questionar nós mesmos e olhar, mas por que a gente faz dessa forma? Vamos mexer. Por que fazemos assim? Vamos mexer. Um exemplo, esse ano a gente mexeu um ponto muito importante na nossa esteira, que a gente sempre fez desde o dia 0 do Galeria. A gente mexeu ali em junho, isso daí só com isso a gente ganhou entre 24 e 36 horas numa assinatura de contrato. Olha. Então, que a gente já trabalhou demais para chegar em 4 dias, hoje a gente já consegue fazer em 3, por conta de uma mudança que a gente teve e de uma ideia andando no corredor. A gente estava no navio comemorando o semestre, que foi no Galeria, tava andando no navio pro café da manhã, cara, por que a gente não faz assim? Fomos lá, sentamos ali com o pessoal, né? Pô, dá pra fazer, vamos fazer. Mexemos e deu certo ali. Então... Eu conhecendo o João, ele falou que trouxe esse para 4, para 3. Eu acho que o sonho dele é fazer em 1, né, Catal? Com certeza. Não, a ideia é muito essa, é a gente pegar, porque a gente vê que o crédito com carro é muito simples ali, né? Bem mais fácil do que com imóvel. E é o nosso projeto mesmo, a gente transformar, a pessoa falar, pô, tem um imóvel, eu quero na hora ali. A gente depende hoje muito dos cartórios, do trabalho ali, mas a gente acredita que muito blockchain, todas essas coisas, a gente vai conseguir evoluir. E o que eu vejo também, por exemplo, eu trabalho na instituição tradicional, né? Tanto eu e o Fernando já trabalhamos. Qualquer movimento para acontecer, às vezes vira projeto e até isso sai do papel. Então eu vejo que no lado de vocês corrigem a rota muito rápido, sempre centralizando a necessidade do cliente, como fazer melhor, como fazer mais rápido. Isso de fato trazer uma experiência na jornada desse cliente. E a tecnologia foi decisiva, né, João? Você fala muito de tecnologia, IA e tudo mais. Então eu vejo que esse é um dos temas que fez com que o Galeria Bank se posicionasse dessa maneira, com soluções mais rápidas e mais assertivas. Com certeza, a gente tem muita coisa que a gente poderia falar, seria muito... Hoje a gente faz um processo 100% digital ali, então o cliente consegue ficar no sofá da casa dele assistindo Netflix, ele pede o crédito, cai o dinheiro, assina o contrato, o dinheiro cai na conta dele, ele faz tudo ali sem sair do sofá. Então a gente tem um escritório em Campinas, um escritório em Sorocaba, a gente empresta para o Brasil inteiro. E a ideia sempre foi como fazer o cliente no Brasil inteiro, a gente não ser uma operação regional, conseguir fazer da maneira mais fácil possível, porque a gente consegue fazer isso, só que às vezes tem um processo muito chato de ficar, não, agora você tem que ir em tal lugar, agora você tem que ir no cartório, agora não, a gente sempre busca, usando muita tecnologia, muito na experiência mesmo, o pessoal pensando, eu tomaria um crédito se fosse dessa forma? Sim, então beleza, vamos lá, vamos ajustar, por mais difícil que seja, de falar, nossa, mas para chegar nisso tem que fazer 1000 coisas, a gente puxa internamente, a gente vai lá nos desenvolvedores, eles ficam malucos ali de, cara, mas não dá pra fazer isso. A gente fala, dá, vamos achar um jeito ali. Vamos dar um jeito, e né? Vamos fazendo ali. Cara, 2 pontos que você falou, quero comentar. Primeiro, esse do ser uma operação que parece ser muito burocrática e do mercado tradicional, isso a gente vai comentar. E o segundo, quando a operação vai crescendo, igual a Galeria cresceu, às vezes ela fica, e eu trago para o mundo da Avante também, ela fica um pouco mais lenta e um pouco mais pesada pelo número de pessoas, pelo número de processos. E eu vejo muito em empresas médias, que é o nosso público-alvo, o nosso foco, acontece isso. O cara é muito ágil no começo, quando tem seus 5, 10 colaboradores ali, e vai ganhando esse corpo, fica muito lento e fica muito burocrático. E você falou aí, em determinado momento, por que a gente sempre fez desse jeito se pode ser diferente? O que vocês fazem lá para não ter essa obesidade pelo tamanho e não ficar lento? Sempre vocês estão revisitando o processo, olhando e questionando, é isso? Esse ponto aí mesmo de sempre estar revisitando o processo, de entender o porquê que a gente faz dessa forma, não é de... sempre foi assim, então vamos continuar fazendo. Vou pegar um exemplo. No segundo ano do Galeria, para a gente saber, para a operação ser muito ágil, a gente precisa ser ágil desde o início. Então, análise de crédito. E vi uma operação, vamos fazer análise de crédito. Estava demorando 3 horas fazer uma análise de crédito. 100% manual era na época. E ficava, não, mas por quê? Eu nunca tinha feito uma análise de crédito. O que eu fiz? Eu sentei como um analista e eu falei, vou fazer uma análise de crédito. Olha... E aí, com isso, entender mesmo o processo de ver, tem muita coisa que dá para mexer aqui, muita coisa para melhorar, tem muita coisa que tá fazendo que não precisa fazer para ajustar. Então, muitas vezes tem que entrar mesmo ali de, fingir que eu sou um cliente, deixa eu fazer o papel dessa pessoa aqui, porque muitas vezes a gente está
pensando de fora, né? E não é assim muito na realidade. Só que também é um segundo ponto que não adianta ajustar o processo, tudo, se não forem as pessoas. Então, a gente sempre focou muito em ter pessoas muito boas no nosso time. Sempre. Então, e a gente vem trazendo essas pessoas para cima cada vez mais. Então, treinamos as pessoas e a gente vai colocando líderes em cada setor. Então, Legal. tem uma pessoa extremamente responsável ali pela análise de crédito. E a gente treina essa pessoa muito. Essa pessoa está há muito tempo já com a gente, quase desde o início do Galeria, e vai indo. Então, a mesma coisa. Uma pessoa na parte de emissão de contrato, outra pessoa responsável ali pelo jurídico, pela cobrança, pelo TI. Então, a gente sempre vai... E sempre colocando esse pessoal para conversar. Porque pensa que, por mais que são áreas separadas, o Galeria é um só. A esteira é uma só. Uhum. Então, a gente sempre faz reuniões. Todos os líderes se juntam todas as semanas para ver, aconteceu isso aqui. Às vezes uma coisa que o outro dá para fazer, já junta o TI, já junta ali. Então, isso ajuda muito. Eu vou entrar nesse tema de pessoas só antes que você falou ali do processo de sentar na cadeira para aprender. Eu acho que acontece muito isso, inclusive aconteceu com a gente. A empresa vai crescendo, o dono vai distanciando um pouco da operação, inevitavelmente, porque ele tem que cuidar de outras coisas. É aquele antigo ditado, não saia do operacional, e tem gente, saia do operacional, o dono não sei o quê. Mas se às vezes o dono não sentar na operação, entender realmente a operação, para poder melhorar a operação, nem todos os funcionários têm a cabeça de dono. Tem muitos que têm, tem cultura voltada para isso. Mas eu acho super importante sempre estar vivendo esse papel do seu funcionário e quanto tendo o olhar do cliente também. Porque muitos só ficam idealizando ali de cima e falando, nossa, esse é o mundo perfeito que eu quero, e a vida real é um pouco diferente, né, João? Não, com certeza. Então, cada dia que vem crescendo assim, vai exigindo também muito da gente, assim, né? De quem tá cuidando da gestão ali. Então, mas tenta nunca tirar esse pé do chão de estar no dia a dia, de olhar ali falar com o comercial, o que está acontecendo mesmo com o seu cliente. A gente vem crescendo muito, ano a ano. E esse ano, o que a gente fez? A gente sentou com todos os comerciais para escutar do lado deles, que eles que estão falando com vocês, eles estão falando com o cliente final. E a gente falar, de vocês, o que a gente pode melhorar, ouvindo de vocês, para melhorar a nossa originação, para a gente conseguir originar mais. E a gente ouviu de cada comercial, cada um falou a própria ideia, e a gente falou, não tenha medo, fala, por mais que seja absurdo, fale. A gente deixou claro, a gente não vai conseguir pôr tudo em prática, porque tem coisa que não foge muito, né? Foge e pode ser prejudicial para a galeria nem está aqui daqui a um ano se a gente colocar isso em prática. Mas falem tudo. E desde que a gente fez essa reunião, essa reunião foi final de maio, mais ou menos, a gente cresceu demais. Olha que legal. Demais. Porque não adianta a gente ter uma visão, a gente precisa ouvir também o outro lado, trabalhar juntos para crescer. É outro grande insight. E a gente parou para ouvir os funcionários em janeiro, a gente fez essa pesquisa. E é igual você falou, é quase um brainstorm, surge um monte de ideia, você vai analisando o que é viável ou não, e tem coisa que o dono não está enxergando realmente. E o funcionário está na ponta, está vendo. E ouvi-los é super importante. Legal, cara. Eu vejo essa tríade, né? Pessoas nos lugares certos. Então, vocês olham muito a questão do talento daquela pessoa e principalmente da especialização. Então, eu vejo que tem isso muito forte no Galeria, né? Processos muito bem definidos e o ambiente seguro de democratizar mesmo sugestões, ideias. E isso vem fazendo essa roda girar fortemente do Galeria, né? Sim. Até pegando essa parte de pessoas e o que você falou, pelo menos eu associo vendo de fora que deve ter muito disso, mas quero saber de você. O Galeria, então, lá, 6 anos atrás, saiu do seu contrato 1 de Home Equity, chegando a julho, né? Julho, mês passado, a mais de 100 milhões emprestados, é isso? Foi esse número ou você tem... Foi uma marca, assim, né? A gente sempre buscando ali, a gente veio sempre colocando coisas pequenas ali, vamos fazendo isso daqui, vamos fazendo aquilo ali, e sempre trazendo não só a ideia diretoria, né? Vamos fazer isso, entrar em todo mundo ali da diretoria, vamos fazer isso aqui, vamos, baixa a cabeça e vamos, e vai. A gente sempre tentou trazer o time inteiro e falar, pessoal, é isso que a gente está buscando agora. Então, por mais que a ideia, primeira grande vontade que a gente teve com todo mundo foi, vamos assinar 100 contratos dentro de um mês. Legal.
E desde quando a gente colocou isso em prática, né, falando com todo mundo, a gente levou quase 2 anos para conseguir assinar. Olha, Só que eu sinto também que a gente teve um pouco de culpa, porque começamos a falar muito no começo, a gente faz toda reunião, toda segunda-feira a gente faz uma reunião com o time inteiro, e sempre falava, toda segunda-feira, vamos fazer. Com o tempo paramos de falar. baixou um pouco. Só que a gente tem uma lousa lá no Galeria, a gente deixava lá, na lousa escrito grandão assim, ó, sem contratos, que é o que a gente queria, mas paramos de falar. Então levamos quase 2 anos para conseguir fazer. Quando a gente atingiu 100 contratos, a gente mudou. Mantivemos o número 100, só que falamos, agora é 100 milhões que a gente vai fazer. Oh, E ficou, será que vai levar 2 anos de novo? Será que não? Levou 2 meses pra gente conseguir fazer. caramba. E isso falando com todo mundo de vamos fazer os 100 milhões, vamos fazer os 100 milhões, vamos fazer os 100 milhões. E buscando atrás. Então a gente gosta muito de trazer todo o time, colocar na cabeça de todo mundo. Ó, essa é a vontade número 1 agora. E É a o gente... Big Dream ali, o sonho grande, é o primeiro sonho grande. E vamos sempre mudando. Então a gente até agora na lousa ali, a gente mudou e a gente até transformou o nome da lousa. A gente deu a lousa de lousa dos desejos. Falando pra qualquer um, ó. Quem quiser e tiver um desejo, põe na lousa que realiza tudo que a gente põe Vou aqui. criar isso aí, hein? E qual que é o sonho grande agora? A gente falou, ó, fizemos 100, vamos fazer 150 agora, daqui a Legal. pouquinho. E ó como que é as coisas, né, Catal? A gente teve a Dani Martins aqui e ela fala assim, ó, eu tenho que ter minha meta clara, que são seus contratos, eu tenho que ter o método que eu vou fazer isso, que é toda a sua esteira, e eu tenho que ter ação. Ela fala MMA esse método, né? Meta, que se quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Quem não sabe como chegar, pode ir para qualquer lugar também. Porém, pode ter tudo isso se não tiver ação, não vale de nada, né? Fantástico, cara. Parabéns por esse número. E a pergunta que eu quero fazer, eu vejo essa construção desses 100 milhões, dos 150, 200, talvez um dia 1 bi no mês, espero, porque se fizer, com certeza a gente vai fazer muito também. Eu vejo muito, de fora, tá falando, João, um avanço na cultura do Galeria muito forte. Coisas que eu não via, pelo menos não eram postados na internet. Cultura de comemoração, cultura de treino, cultura de desenvolvimento. Você acha que esse foi o grande passo para chegar nesses números? Eu acho que foi uma colaboração gigantesca, assim, para chegar nos números. Porque, igual você falou, a comemoração, ela envolve todo mundo. Porque, se pegar um comercial que assina um contrato, em vários lugares você vai ver, só ele tá feliz. A pessoa que fez uma análise de crédito, pra mim não muda nada. Meu papel é analisar crédito. O pessoal da cobrança, meu papel é cobrar. Do TI, meu papel é escrever linha de código, não muda nada. No Galeria a gente trouxe todo mundo para a mesma meta. Então todo mundo está participando. Mesmo o pessoal do TI tem uma comissão atrelada à nossa originação, de como tá. Porque eles têm que entender que eles estão ali escrevendo linha de código, eles estão montando o sistema, mas é no sistema que roda tudo, o sistema que é a esteira. Se não tem sistema, não tem originação. Então eles também participam. E a gente coloca, cada contrato que assina, a gente tem um sino no meio do escritório. Então, quem assinou vai lá, bate o sino e todo mundo faz festa. Legal. Toda vez que a gente bate recorde, a gente junta toda a empresa pra gente fazer uma festa. Então, às vezes é pizza, às vezes é hambúrguer. Vai todo mundo comemorar ali. Que cada recorde não é do Galeria, né? É das pessoas. Todo mundo ajudou a construir. Desde a primeira pessoa, a moça que cuida do nosso café, até quem for, todo mundo participou. E onde você que trouxe essa implementação de cultura, você viu em algum lugar ou foi acontecendo? É da cabeça do dono que implantou isso? Porque, igual eu falei, eu não via isso, não sei se é porque não era postado, mas de uma hora para outra, lógico que não foi de uma hora para outra, mas, cara, uma energia, um negócio dos grandes que fazem resultados gigantes, igual o G4, vende-se, coisa grande no mercado que tem essa energia. E é muito difícil conseguir. Lógico que não foi do dia pra noite assim, né? Veio uma construção pequena ali. A gente começou um sino, como se fosse aquele sino de hotel lá, de chamar mordomo ali, que é o que a gente tinha antes, lá no... Era tímido, assim. Então começou uns 3 anos atrás, 3 anos e pouco, assim. Então assinava um contrato, imagina, naquela época era quase nada a operação. Então assinava um contrato, tocava o sino
E ele servia mais para avisar a pessoa para preencher na lousa. Ó, assinou um contrato aqui, Olha que legal. do que esse motivo de festa, assim. Então, o comercial era legal, assinei mais um contrato. Até o Luiz ali, ele não... Ah, legal, assinamos. Não tinha meta de vontade, não tinha nada. Tipo, era legal, assinou um contrato ali e de vir. Então, mas a gente sempre quis construir isso daí, porque é muito mais que apenas um trabalho, assim. Não é o dia a dia ali, chegar lá, ir embora para casa, o salário só. Não, a gente quer que seja uma vontade mesmo, de estar lá para querer fazer a diferença, de querer crescer, de sentir essa vontade. Então, toda essa festa, essa energia é o que contagia e transforma. Então, a gente vê que todo mundo, quando alguém vai lá, um exemplo, fazer entrevista, que a gente está com alguma vaga aberta, vê lá e fala, pô, é aqui que eu quero estar, porque eu me sinto bem aqui. A gente ouve isso de muitas pessoas. Os nossos vizinhos ali no escritório, às vezes perguntam, o que está acontecendo? Vocês estão toda hora fazendo festa ali? Porque ele vê, contagia, assim, então, no prédio inteiro, no escritório, legal, então legal. a gente gosta disso daí e ajuda muito o crescimento. Os nossos vizinhos aqui já quer dar multa na gente, né? A gente Já, fica tocando buzina e não sei o que. Os caras, pô, não sei o que. Eu falei, é mais barata a multa do que a falta de produção. Pode fazer barulho que não tem problema, né? Inclusive, só fazendo um adendo aqui, a Aline, que cuida da parceria entre Avante e Galeria, tá aqui, né, Aline? Ô, Bom Aline, dia. hein? Tudo bem? Como sempre aí, cuidando com muita maestria. Esse eu acho que é o sucesso da operação de vocês, é ter pessoas próximas, né? Igual o Luiz, a Aline, eu acho que cada parceiro tem uma pessoa cuidando, eu acho que faz total diferença. Ainda no lance da cultura, João, porque é uma coisa que eu entendi depois que a Avante já estava maior, que ela é super importante. E se ela não é construída no começo, é super difícil mudar no meio do caminho. Dá para mudar, mas já tem resistência das pessoas que estão dentro. E eu entendi que 2 pontos são importantes, tanto na contratação, quem você coloca, e tanto na manutenção de quem você deixa. Você até falou de cadeira vazia e quando você está contratando. Você olha se essa pessoa tem fit, o que você olha quando contrata e também para manter o funcionário baseado na cultura? A gente olha sim, a gente olha não só... É muito fácil ler o currículo ali, ver a capacidade da pessoa, mas a gente vai muito além disso. Então, tem, lógico, a filtragem do currículo. Então, a pessoa sempre passa, no mínimo, em 2 entrevistas. Legal. Uma é para ver se realmente encaixa mesmo no perfil ali do Galeria. É a primeira. A segunda entrevista vai ser com o líder da área mesmo, para ver se a pessoa se também tem um fit ali de personalidade, de entender. Porque se falhar em um dos 2, a gente nem traz para dentro. Não importa quem seja a pessoa, a gente Não importa não o contrata. currículo, de onde veio. Não, porque senão estraga o clima e clima pesado ali, a gente vê que contagia negativamente. Você prefere formar ou já contratar pronto? Depende. 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 A gente... Depende da área. Depende da área, sim, mas se eu falar, se eu tenho que escolher entre vontade e habilidade, eu vou escolher vontade. É isso. O brilho no olho, o famoso aquele brilho no olho, aquela ambição, Fome, assim. aquela Acho. fome. Não, eu tenho certeza que é isso que constrói a cultura que você tem, né? Se a pessoa não tem fome, eu gravei um vídeo e falei muito disso, né? Eu não tenho como ter a fome para a pessoa. Eu posso dar todas as ferramentas, tudo. E é duro quando você quer mais que a pessoa. Quando você quer mais que a pessoa, acabou. Imagina, eu querer mais que a Aline. Aí não tem jeito. Se ela não querer mais por ela do que ela mesma, acabou. E tem muita gente que não faz isso. Contrata por habilidade e depois fica reclamando. Pô, mas esse funcionário não tem vontade. Esse funcionário dá o horário certinho, 6 horas, bate o cartão e vai embora. Tem qualquer coisa, ele reclama. E o dono acaba não vendo que ele que é permissivo, né? Ele contratou desse jeito. Ou depois no segundo ponto que eu entrei. Ele aceitou desse jeito. A manutenção. O que você olha para mandar embora? É pênalti na cultura, uma falta grave ou falta de entrega? Como que você faz essa gestão, João? Então, a gente tenta sempre acertar mesmo na contratação para não ter que mandar ninguém embora. Tá. Então, a gente até hoje teve pouquíssimos casos que a gente teve que fazer demissão. Olha que legal. Porque a gente veio sempre ajustando ali e pensar no crescimento, tem muitas pessoas que estão lá. Então, a primeira pessoa que a gente contratou está lá até hoje. A segunda está lá até hoje. Então, a gente tenta sempre ter o time super unido. Mas o ponto mais grave mesmo é
se atrapalha mesmo a cultura, então se contagia negativamente de alguma forma, então é uma pessoa que a gente tem que tirar, porque uma pessoa pode estar atrapalhando as outras 100 pessoas. E atrapalha, né? Muito, atrapalha muito ele. Então, às vezes, a energia, alguma coisa assim, atrapalha demais. Ou se é uma pessoa que não está entregando, e como eu falei, né? Lá é uma engrenagem só. Então, se um elo tá errado, vai atrapalhar toda a esteira. Então, se a pessoa está trazendo problema ali de não estar conseguindo, não estar performando e está atrapalhando todo mundo, também é onde a gente acaba tendo que mandar a pessoa embora. Legal. E o último ponto, ainda batendo forte, só tô batendo forte porque, assim, eu admiro a cultura de vocês, tá? Obrigado. E é difícil construir essa cultura. Não é fácil porque a gente participa de um monte de coisa, eu me desenvolvo também, os líderes se desenvolvem, a gente coloca a galera para se desenvolver. E eu vi que em certo momento ali você começou a investir forte em treinamento dessas pessoas, né? Você acha que isso é importante? Sim, sempre é bom porque uma coisa é a gente estar ali falando, né, para as pessoas, só que é bom ouvir de fora também. Pode vir novidades ou pode vir só um reforço do que tá falando, de ver, pô, realmente é isso daí. Então, de dar mais foco, de acreditar mais, ajuda bastante. O velho ditado que o santo de casa não faz milagre, né? Às vezes você falou aquilo, vem o seu Caio Carneiro do lado e fala a mesma coisa. Você fala, nossa, esse cara é um gênio. Meu Deus, ele me deu a rota, o cara acredita. Mas é bom por esses dois pontos, né? Além de ter uma visão de fora e eu acho que incrementa também, né? A gente acredita bastante em treinamento, né, Catal? Não, com certeza. Tanto que a gente segue aqui, né? É uma sigla, né? É LATIR, mas porque a gente colocou o resultado no final. Mas olha que legal. É lealdade, ambição, certo? A pessoa tem que ser treinável. Ela tem que ter iniciativa e resultado. Acho que são 5 pilares aí que um colaborador que tem isso realmente demonstra fome, faz coisas a mais, tem aquele pensamento como vocês falaram, né? O sonho grande de fazer acontecer e movidos por propósito. Então eu vejo essa sigla aí que representa muito todas as empresas. Eu acho que o grande ponto, até falando de conhecimento, muita gente não deixa ser treinável, né? É quando o ego tá muito alto, sabe de tudo, né? Sabe tudo. E essa pessoa absorve pouca coisa. Até o Arthur veio aqui, ele falou, qualquer ponto de contato que eu tenho é um aprendizado, desde que eu tenha o coração aberto e a mente aberta para realmente receber, né? E se você está conectado com pessoas boas, com certeza você evolui constantemente, né? Com certeza. Bom, já falamos bastante da cultura, do galeria. Quero saber desse produto aí, Home Act aí, que eu não conheço muito. Catal não gosta de fazer muito. Brincadeira. A gente é especialista, é referência. O Catal aí, para mim, é um dos maiores nomes de quem faz Home Act. Conhece demais. O nível de assessoria dele é fantástico. Ele sabe que eu tenho essa admiração. Eu acho que muitos parceiros olham para você assim. Catal, vamos explorar esse tema aí com o João, Home Act, o que tem de oportunidade, qual os mitos, verdades, mentiras. Quero saber tudo do Home agora, aproveitar o homem aí, hein? Bom, vamos aproveitar porque esse é um tema que eu sou apaixonado e eu vejo muito propósito, né? Tanto o meu propósito, e acredito que o do João é igual, e de todo o time do Galeria Bank, é democratizar o acesso ao crédito no Brasil. É transformar a forma como empresários captam crédito para alavancar negócios, consolidar às vezes até dívidas, mas de fato, numa Selic de 15%, João, comente pra gente o quanto essa operação pode ajudar, né, os empresários aí no Brasil. Então, o crédito no Brasil, toda empresa precisa de crédito. Isso daí acho que Concordo. os empresários já sabem, assim, que vai precisar. Para crescer, ela vai precisar, porque às vezes tem que comprar, dependendo da empresa, tem que comprar um estoque, às vezes vai importar alguma coisa, já tem que pagar antecipado. Sempre vai precisar de crédito. Não é porque pegou crédito que a empresa não tem, tá falindo, não tem nada disso. Toda empresa sempre vai precisar. E a beleza do crédito imóvel garantia, o Home Equity, qual que é? Ele dá um crédito de valor muito alto. Então, o empresário não vai precisar de 5 mil reais, 10 mil reais. Todo não vai precisar de cima de 100 mil, às vezes 1 milhão, às vezes 10 milhões, 5 milhões, do que for. Então, o Home Equity é uma maneira mais super fácil de conseguir, que hoje, igual o Catal falou, Selic está em 15%.
A gente vê muitos os bancos fechando a torneira ali, não soltando crédito, demorando muito tempo para aprovar. A gente ouve de cliente que tinha uma linha aprovada, agora eu quero... Não, agora não tem mais, já tirou a linha. Então, é uma maneira de conseguir um crédito de valor muito alto. Também não adianta pegar um crédito de valor alto com um prazo muito baixo para pagar, porque a parcela vai ficar estratosférica. Estrangula o caixa do cara. E acaba com o fluxo de caixa da pessoa. Então, o Home Equity ele traz um prazo muito longo, chegando até 20 anos. E não adianta nada disso se a taxa do crédito é alta. Então, se pegar a Selic em 15%, um empréstimo lá 2%, 3% ao mês, dependendo do que for, para antecipar recebível, tudo, também não adianta, ficou muito caro. E o Home Equity traz ali uma taxa super baixa. A gente ali trabalha a partir de 1,19 ao mês, então tudo isso ajuda. Crédito alto, longo prazo para pagamento, taxa baixa, então a parcela vem muito baixa e com isso o empresário não precisa se preocupar mais em estar o tempo inteiro captando esse recurso. Ele coloca esse capital no caixa dele e trabalha como for. Ou ele tem uma dívida do passado, faz essa quitação e agora alivia essa diferença no caixa dele, ou ele consegue investir para crescer. E é a beleza do crédito. A gente fala muito que o Home Equity é um crédito inteligente, né? Justamente por alongar prazo, tirar do curto e dar esse respiro para quem precisa, ou dar até essa capacidade de investimento para quem também precisa. Só entrando na linha dos bancos que você falou, e pensando como cabeça de quem tem um banco, o Home Equity, ele vai ao contrário das outras linhas, o nível de apetite. Quanto mais diminui, por exemplo, linha sem garantia, o apetite do home aumenta. Pensando isso como vamos. Isso. Então, é que é difícil pra gente falar porque o nosso único produto que a gente tem é esse daí, né? Esse é o nosso foco desde o dia zero e enquanto a gente não virar o melhor do mundo ali, a gente vai ficar com esse foco. Boa. Mas falando do lado dos outros bancos ali, eu acho que junta mais também a influência do cliente. Por quê? O banco, lógico que com uma taxa de juros mais alta, a inadimplência tende a subir, então os bancos começam a emprestar um pouco menos em outras linhas. E aí o cliente acaba vendo... Tem cliente que enxerga como maus olhos, fala, nossa, vou colocar meu imóvel como garantia. E não enxerga como, não, estou pondo aqui isso aqui que está me dando acesso a esse crédito super inteligente. E então, como o banco tirou um pouco ali, começa a crescer o Home Equity. A partir do momento que, vamos lá, a Selic voltou para 2, num milagre aconteceu, voltou para 2 ali. Outras linhas também ficaram super baixas. Por mais que o Home Equity vai ficar mais baixo ainda, o cliente prefere pagar mais alto, pagar mais juros, ter toda hora correndo atrás do capital, do que colocar o imóvel em garantia. Então, isso acho que vem mais do lado do cliente do que do lado dos bancos e quando os clientes entenderem mesmo, tipo, o melhor caminho que tem, o melhor crédito que tem ali, que é o mais saudável, vai ser esse. E dando até o exemplo, galeria. Como eu falei, a gente pegava crédito com nossos amigos e familiares. Então era um crédito, um valor menor, um prazo menor para a gente pagar e uma taxa muito mais alta. Nossa virada de chave foi quando a gente montou o nosso fundo e a gente captou valor maior, taxa mais baixa e o prazo mais longo. A gente fez como se a gente tivesse feito o nosso Home Equity e ali deu alavancada mesmo na empresa. Eu acho que tem uma parte muito, e você pode falar melhor, cultural e de crença, né, Catal? Com certeza. E você que morou ali nos Estados Unidos, é um produto mais difundido lá do que aqui, né? O que você vê? É mentalidade mesmo? É conhecimento sobre o produto? Eu acho que é mesmo essa distribuição do produto mesmo, colocar o ensinamento nos clientes ali, porque lá você vê, você entrou, qualquer banco que você entra já tem um papelzinho lá falando assim, ó, empréstimo com o seu imóvel aqui, já está disponível para você e tudo, em todo lugar. E desde o banco grande, os bancos médios, financeiras e tudo, eles falam muito desse produto. Então, lá é gigantesco. É normal, gigantesco. Né? Como que você vê a importância da parceria estratégica? É muito importante para nós ali, porque a gente está ali, vamos lá, a gente construiu o motor. E vocês estão ali, né? Pô, vocês conversaram com o cliente, vocês instruíram o cliente, mostraram, porque vocês têm várias linhas de crédito aqui dentro da Avante, né? Que vocês oferecem, mas vocês mostraram, ó, o melhor que vai encaixar para você é esse aqui. É uma solução mais saudável. Porque
A gente também pensa ali, não adianta a gente querer falar para qualquer cliente pegar, a gente sempre quer fazer o melhor crédito para aquele cliente ali, do que vai encaixar. Então, essa parceria muito próxima que a gente tem ajuda a levar o melhor crédito para o cliente da maneira mais fácil. Ele nem, por mais que existem todo um processo por trás, o cliente nem sente, ele está ali, ele nem vê acontecendo, para ele é um clique lá em falar, eu quero um crédito, cai aqui com a Avante. Outro clique, ele assinar o contrato com a galeria e depois o dinheiro está na conta dele. Então, é isso que a gente tenta, vem buscando, é isso que a gente constrói com vocês. E é isso que é legal o cliente ver na outra ponta, porque talvez muitos já pensam, nossa, meu imóvel em garantia, ele já pensa de talvez quando ele financiou, o trabalho que foi, a burocracia. E por mais que ele precise do crédito, ou ele busca outra linha, ou ele nem pega. Ele fala, prefiro não fazer nada. Então, não, eles precisam entender que está muito simples. A gente transformou um processo burocrático em coisa muito simples. Legal. Eu acho que o Catal falou, é importante ter um assessor, principalmente numa linha que não é tão conhecida, mas ela é muito boa, que ajude a conduzir o processo. E aí você pega um banco, um fundo ágil que desenrole isso muito rápido também, fica no final do dia um processo bem simples, principalmente igual você falou, o cliente nem sente. Porque ele tem uma condução pelo nosso lado e depois, quando vai via banco, que esse produto que é visto no mercado talvez como muito burocrático, a gente traga ele de maneira mais fácil. Eu vou dar um exemplo por mim. Trabalhei 15 anos no banco e sempre teve crédito com garantia de imóveis. Se eu soltei 2 na minha trajetória, era muito. Por quê? A intenção do banco, primeiro, é oferecer outras linhas. Cara, tô jogando a real aqui, tá? É colocar o cheque especial no cara, que tem um spread maior, é colocar uma conta garantida, depois ele vai para um capital de giro, entre outras linhas. Eu acho que tudo é válido, mas o apetite, pelo menos que eu sinto dos bancos tradicionais para o Home Equity, era menor. E o conhecimento na ponta dos gerentes é muito baixo e tende a ser para eles uma linha muito trabalhosa. Por isso ele não oferece para o cliente. Ele fala, nossa, eu não sei nem por onde começar. Eu lembro quando eu fiz uma operação de Home Equity no banco, eu falei, cara, como que é esse negócio de vistoria, de quantos por cento? Nossa, o que é isso desse laudo, desses documentos? O cara desiste na segunda página, ele fala, deixa eu oferecer o capital de giro. Então, eu acho que esse conhecimento no produto com o parceiro ideal deixa o Home Equity mais atrativo ainda. E ter essa agilidade, principalmente num mercado fechado igual estamos, de crédito, é super importante. Por isso eu até perguntei do apetite em linhas com garantia. Eu enxergo que é onde que os bancos vão mesmo. E indo em contrapartida que os empresários precisam de crédito, às vezes ele está dormindo em cima da garantia que pode salvar o negócio dele. Da liquidez, né? Da liquidez, é o dinheiro, igual o Catal tem uma propaganda. Aqui está seu dinheiro, o cara está ali no imóvel e ele nem lembra daquilo como recurso para fazer uma operação. E às vezes o cara está desesperado porque assim, ele não vai conseguir pagar a folha, ou não vai conseguir honrar seus compromissos, a empresa ali está num momento super delicado e ele nem lembra disso como opção. E é super importante a gente dar essa opção, né, Catal? Com certeza, porque daí a gente vai entrar naquela dor, né, de, vou perder meu imóvel. No Brasil tem muito disso, né, Boa. A conquista do imóvel, mas quando está financiado também tem uma alienação ali, né, presente. As pessoas até acabam esquecendo disso. E o que é interessante quando entra nessa questão de dor e crenças com relação a de colocar um imóvel? A própria liberação do recurso, daí você vai poder falar melhor, né, João? É analisado a capacidade de pagamento. Então, na capacidade de pagamento atual, cabe aquela parcela. Ele não está fazendo algo ali que vai superar, né, o fluxo de caixa dele. E sim, não, vai trazer o quê? Um fôlego, vai trazer uma expansão para a empresa. Mas como é feito também essa análise de crédito em cima da capacidade de pagamento, então a liberação do recurso é feita de maneira inteligente, baseada no contexto atual. Então a intenção não é o imóvel, a intenção é colocar dinheiro para o empresário e ele pagar isso de longo prazo com uma parcela que de fato caiba no bolso, né? Não, com certeza. A última coisa, não é só o Galeria, não. Eu acredito que seja todos os outros bancos também. A última coisa que o banco quer é o imóvel. Até porque vocês não são imobiliária, né? Não, é longe disso. Então, a última coisa. Então, a gente faz uma análise de crédito muito criteriosa. A gente
vai sempre emprestar da maneira que a gente enxerga. Ó, o que cabe aqui para essa pessoa é X mil reais aqui. Justamente. Então, a gente está o tempo inteiro vendo qual o valor do crédito, qual o valor da parcela, quanto que encaixa ali na renda para, justamente, ser um crédito super saudável. Porque para a pessoa fazer o crédito, para perder o imóvel, é zero interessante para todo mundo. Então, é o que precisa. E aí a gente vê alguns, né, empresários que eles preferem ter um imóvel, vamos falar, até uma casa na praia. E aí vende por qualquer valor que seja para levantar esse caixa, ao invés de fazer... Esse ponto é super interessante. Está fazendo... Não, ele está ali, tem um imóvel ainda. Pode passar a virada do ano, final de semana, o que for no imóvel dele, ou a própria casa que ele mora, continua morando, não tem que pagar aluguel, mas ele levantou um recurso sem ter que vender por qualquer valor. Mas eu acho que um ponto aí, eu queria que você explorasse isso. E o Catal fala, ele vende na necessidade e não na oportunidade. Isso, essa frase mesmo. É isso, né? Ou seja, vender na necessidade, ele queima o imóvel praticamente. E na oportunidade é quando o imóvel está valorizado. Eu acho que é aí, quando o cara está precisando fazer um home equity interessante, porque ele não precisa vender na necessidade. Faz sentido isso, João? Faz total. A gente quer ali ajudar a pessoa a alavancar mesmo, assim. Então, pô, ela tem, vamos lá, um apartamento que a pessoa mora. E precisa de um recurso. A gente vê pessoas que vendem por qualquer valor, só para pôr esse caixa na empresa e volta a morar com os pais, por exemplo. Não, ele pode usar esse mesmo imóvel, levanta o recurso, põe na empresa e vai. É um crédito de valor baixo, tudo certo. A gente faz também operações. O pessoal tem um imóvel, o imóvel está lá disponível para vender, está há um tempo querendo vender, aceita vender por 60% do valor do imóvel. Não, o que a gente faz? Muitas vezes precisa de alguma reforma, alguma coisa do tipo. A gente vem, aliena aquele imóvel, a pessoa usa o recurso, reforma o imóvel, valoriza até do que estava antes, estava sendo pedido, e põe o tempo para trabalhar ali tranquilo. Então, e vende com calma, né? Com calma, sem pressa. E olha que interessante, vender na necessidade. Olha o quanto, se for olhar os históricos de valorização dos imóveis e aluguel, só aumentaram. Sim. Então, a pessoa também perde, né? Se for falar em investimentos, de diversificar a carteira, a gente está falando de uma perca significativa, né? De um retorno que ele construiu ali ao longo dos anos. Então, só do que você está falando aí, Catal, a valorização que o imóvel tem, ele mantendo, paga os juros que ele está pagando da operação praticamente, né? Então, venda na oportunidade, né? E se não tiver oportunidade no momento, né? Consegue levantar um recurso através do home equity, que é o empréstimo com garantia de imóvel, e permanece no imóvel. Isso que é o mais interessante também. O que aparece lá, João, de maiores dores do cliente? Que é isso mesmo? É o receio de pôr o imóvel? E o que vocês falam para esses caras? Qual o argumento? A gente vê um dos pontos importantes, assim, né? É um crédito de prazo longo, chega a 20 anos ali. A gente faz a grande maioria por volta dos 15 anos. E eles ficam, mas eu não preciso do dinheiro por tanto tempo, e se eu vender meu imóvel? E a gente tranquiliza. Não, se vender não tem multa nenhuma, vai ser somente o saldo devedor da data, então trazer tudo, valor presente, as parcelas futuras. Então, ele pode vender um imóvel a qualquer momento, ele pode pegar o dinheiro hoje, vender amanhã o imóvel por um valor excelente, ele quita tranquilamente. Então, quitação antecipada, não precisar do prazo, é uma das dores. A segunda dor, eles acham que não, o imóvel não é meu mais, tudo assim. Não, o imóvel é ali da pessoa, ele está só alienado aqui para nós, né? A pessoa está ali, pode continuar morando no imóvel. Se o imóvel estiver alugado, o aluguel é da pessoa, não é nosso. Verdade, tem essa dúvida, né? Tem pessoa que acha ali, não, a gente está ali, ele está simplesmente como uma garantia do empréstimo que passou por uma rigorosa análise de crédito, tudo para a gente fazer, né, a liberação do crédito. E eu acho que essas dores são as maiores. Legal, assim, legal. Eu queria reforçar aqui, né, quando você falou do tema. Então não tem pênalti, não tem multa, quer amortizar, quer quitar, que algumas instituições tradicionais acabam indo por esse caminho e tem, né, esse processo de multa e pênalti com vocês. Então, se quiser amortizar e quitar a qualquer tempo, total liberdade, né? Isso que é interessante. Pode, a gente é super fácil, né, em contratar o crédito, a gente desburocratizou demais isso daí, e a gente também é super fácil ali, a gente quer o melhor para o cliente. Então, se o melhor no momento ali era ele tomar o crédito da gente.
O melhor momento para ele ali foi vender o imóvel, ou ele alguma coisa aconteceu, não pode também fazer a quitação. Às vezes ele vendeu, ele pegou o crédito, comprou um lote gigantesco de mercadoria, vendeu, ganhou um monte de dinheiro, ele quer quitar, não tem problema também. Ô, João, me conta uma história de sucesso aí, acho que você sabe, né? De algum crédito que transformou a vida de algum empresário, seja na consolidação ou no investimento. Tem algum caso que te marcou, alguma coisa que você lembre? Na casos a gente vê muitas histórias assim, né? A gente vê. Tem crédito que a gente não vê a história no momento que tá fazendo assim essa história de sucesso, e a gente vê depois a pessoa falando, me ajudou demais, olha aqui tudo que eu consegui construir. A gente vê pessoa que pega às vezes, tá com medo, vê, nossa, foi bom mesmo para minha empresa, usa outro, mas e a gente vê os casos também que a pessoa já tinha uma dívida, então antecipação de recebível, coisas assim, e quando troca, não pegou R$ 1 a mais, nem nada. Diminuiu em 3 vezes a parcela, por exemplo. Legal. Só por trazer pro home equity. Então, só ali, sem fazer nada ali, a pessoa continua, mesmo boleto mensal, tudo certo, aliviou o fluxo de caixa de uma maneira muito expressiva. Então, o resumo é assim, ele transformou uma dívida de curto prazo com uma parcela que estava estrangulando o caixa, o fluxo de caixa dele, em uma de longo, deu fôlego e aquele valor ali de diferença sobrou no seu fluxo de caixa atual. Eu até vou perguntar, aproveitando o que você falou, num case real, que eu quero fazer um aqui, né, Catal? Você falou que fez uma operação de 10 milhões num condomínio que o cliente tinha essa situação, né? Parece que ele tinha parcela. Como que era essa história? Então, o cliente tinha ali, ele pagava por volta de R$ 450 mil por mês de parcela. Nossa, o cara é grande, né? Ele estava um pouco mais de 2 anos pagando essas parcelas já. E aí, a gente analisou o crédito, então a gente vê, tá 2 anos, um pouco mais de 2 anos, pagando 400 e poucos mil reais por mês. É um cliente super bom. Tudo, análise de crédito super excelente. Só que aí a gente via, mas quanto a gente vai conseguir não vai sobrar, né? Não vai ter recurso para você fazer outro investimento nem nada. Ele falou, não, eu só quero aliviar mesmo o fluxo de caixa. Com o crédito que a gente fez, vai sobrar próximo a R$ 300 mil. Então, a gente quitou o crédito anterior, né? Agora ele é um cliente do Galeria. A gente fez o empréstimo e por conta do prazo, taxa de juros e tudo, hoje a parcela dele gira em torno de R$ 150 mil. Nossa. Então sobrou 300 mil no caixa dele. Que sensacional, né? Ainda mais... Histórias reais, né? E até a pergunta anterior, junto com essa, que às vezes as pessoas veem os bancos ou quem concede crédito como vilão. Tem essa sintomática no Brasil, mas eu te perguntei de uma história real, ou essa história, que, cara, inclusive o trabalho que a Avante faz, a gente tem tanto depoimento de realmente, cara, não tinha conseguido em nenhum lugar. A minha empresa estava quebrando, eu não tinha dinheiro, sei lá para quê, e vocês vieram e ajudou eu salvar meu negócio, ajudou eu prosperar. Então, cara, eu vejo muito, igual vocês, o Galeria, e o sistema de crédito em geral, como que ele transforma, né? Até uma cultura dos Estados Unidos, talvez uma das coisas mais importantes lá é ter crédito. E no Brasil, como que às vezes é escasso e quem tem esse acesso, como usado de maneira inteligente, é óbvio, como que pode transformar as vidas, né? É bem bacana, parabéns, cara. Assim, desde o seu sonho inicial até pelo que vocês fazem, eu não tenho dúvida do que, lógico, transforma a sua vida, da sua família e dos seus funcionários, mas que principalmente transformam a vida dos seus clientes, né? Isso é fantástico, é um legado sensacional que, conhecendo você, eu sei que é realmente só o começo, com o apetite que o João tem muita coisa. E aí, Catal, o que mais surge de dúvida aí no Home Act? O que a gente tem aí para explorar do João? Eu queria até que explorar os diferenciais, né? Eu atendo inúmeros empresários high ticket, tem um casa em condomínio, e geralmente chega aquele momento que ele fala, não averbei, William, ou averbei parcialmente, construir área de lazer. Casas parcialmente averbadas ou não averbadas em condomínio, consegue aprovar, João? A gente aprova, normal, e a gente considera o valor inteiro mesmo que existe Então lá. avalia mercado. Avalia mercado mesmo, a gente não olha só o terreno vale X, não, a gente analisa o imóvel por completo.
Ó, isso é uma dúvida frequente, né? Com certeza. Toda hora, até eu às vezes falo, será que faz? Então faz. Então, parcialmente Fazemos. averbado e não averbado não considera terreno na análise. Analisa uma casa a mesmo. casa como um todo. Aham. Que é o averbado, não averbado, traduz isso pro Vamos lá, português. pessoal. O averbado, falando alguns temas aqui mais técnicos, né? Mas geralmente ali na matrícula a gente tem lá o terreno e quando tem a construção é feita uma averbação dessa construção. E aí na matrícula, né? O João vai poder me ajudar melhor aqui. Aparece lá a metragem da construção e tudo mais. No caso aqui, se estiver só a matrícula com terreno e ser uma casa já com a construção, o seu imóvel vai ser avaliado completo, né? E o imóvel também, dependendo aí da avaliação, vai trazer um maior valor de crédito, né? Com certeza. Resumindo, o cara tinha um terreno, ele construiu, não regularizou nada, tá lá, casa bonita, tudo certinho, fala, nossa, eu só tô regularizado o terreno, não vai dar pra fazer a operação. É isso? É isso. É esse Vai tipo de dar pra operação fazer. que a gente consegue fazer. Isso aí. Legal, legal. E, João, fala um pouquinho dos diferenciais do Galeria frente a, assim, os métodos tradicionais, assim, o que o Galeria é diferente. Eu sei que tem a questão da agilidade, muita tecnologia, processo 100% digital, mas fala um pouco mais desses diferenciais. Então, o diferencial é que eu enxergo uma proximidade muito grande de parceiros. Então, dando exemplo ali da Avante, então a gente consegue construir, por mais que é uma operação só, é uma esteira só, a gente consegue construir operação por operação independente. Então, igual vocês... Personalizado. Então, vocês veem assim, ó, tem esse cliente que está dessa forma, existe tecnologia, existe um monte de robô trabalhando por trás, mas existe o lado humano também ali, a comunicação do humano para adaptar uma operação para aquele cliente. Então, tem cliente que a gente vê, ele precisa de um recurso agora e ele vai precisar do outro daqui a um ano. A gente consegue achar um jeito de construir uma operação para aquele cliente, porque a gente quer que o cliente fique feliz, o crédito. Tem que ser muito bom para ele. Então, a gente usa muito desse lado. A gente, igual você falou, a gente usa a tecnologia para agilizar o processo mais rápido possível. Então, o cliente, ele entrou na segunda falando, eu quero. Até sexta-feira ele está com o contrato assinado, já dentro do cartório para 5 dias? Para registrar. 5 dias é tranquilo ali. Você consegue assinar um contrato de home equity em 5 dias? A gente faz, em menos tempo. 5 dias? Olha aí, pessoal. Será, Catal? É verdade? Verdade, pô. Já assinou em 5 dias? E já teve casos de cartório que também foram em 5 dias. Então, assim... Como assim? Opa, depois que a gente assina o contrato, o processo vai pro cartório para fazer a alienação. Teve cartório que também já fez em 5 dias. Assinou em 5 e pagou mais em 5? Você tá falando com um crédito com garantia de imóvel, pagou em 10 dias. Opa, na Galeria a gente já fez essa operação. Sério? Eu que sou mais tradicional de banco. É diferente, cara. Caramba. E pra você ver, né? O pessoal acha que... E realmente, tem um prazo médio da operação ali. Principalmente depois do cartório, talvez de 20, 30 dias aí, dependendo da região. Mas, cara, isso muda todo o conceito do produto, né, João? Igual você falou, eu quero ser igual um crédito com garantia de um veículo. Que o cara entra de manhã, faz toda a vistoria ali, tudo automático. Às vezes, hoje no veículo, até o próprio cara tira as fotos ali, entra, já faz a avaliação, tudo certinho, faz esse registro, talvez no futuro que tiver um blockchain, alguma tecnologia mais avançada para utilizar, no final do dia tá o dinheiro na conta do cara. Cara, sensacional isso aí. E o que a gente vê no Brasil também, né, João? Entrando no tema crédito. Assim, tem muitos empresários que acabam usando um pouco da pessoa física com a PJ. Isso tudo acaba sendo um empecilho, muitas vezes, nas aprovações no que é tradicional. Eu vejo vocês que fazem uma maneira mais flexível, uma análise ali mais de contexto. Quem é a empresa, né? Quem ali está por trás, quem são os sócios, como que é o contexto de renda na pessoa física, na jurídica. Então, assim, já dá para saber que dá para fazer tanto na pessoa física como na jurídica. Mas como que é essa flexibilidade na aprovação do crédito? A gente olha por inteiro. Então, por exemplo, se entrar pedindo um crédito, a gente não olha só o CPF. Então, a gente vai olhar o CPF, as empresas que tem, porque tem pessoa que, como você falou, mistura tudo caixa, paga tudo pela empresa. Então, a pessoa física não tem nem limite no banco, nenhum banco. E a empresa dele, a empresa é muito boa. Então a gente analisa sempre o conjunto. A pessoa física mais a empresa, as empresas que possuem no nome. Então isso ajuda a ver, né? Quanto a empresa está faturando, a quanto
empresa tem de lucro, olha a quantidade de funcionários que tem na empresa para compor o crédito. Ou seja, mais flexível, né? Enquanto uns ali é preto no branco, o que é na pessoa física? Vamos olhar só o que está na pessoa física, só no contábil. Vocês olham, então, o contexto de faturamento gerencial, toda a história da empresa, movimentação em extratos. E isso aprova a capacidade de pagamento e, consequentemente, esse recurso maior aí para o empresário, né? Com certeza. Legal. Só para fechar a pauta sobre o produto HomeWorks. Então, você falou que consegue assinar em 5, você falou que até menos, 4. Qual o passo a passo, o que acontece na jornada ali? Como que é? Ele entra, o que acontece a partir do momento que o cliente entra aqui na Avante com o Catal, ele manda lá para o Galeria? Vamos lá, tem um lado que o cliente vê e tem um lado que o cliente não vê. O lado que o cliente vê, qual que é? Ele conversou com o Catal, que era um crédito. Então o Catal subiu a proposta, o robô já analisou, provou o cliente, já fazendo tudo, e a gente segue para análise do imóvel, né? A vistoria do imóvel. Então, o cliente fala o dia que ele pode receber o vistoriador foi na casa dele, beleza, acabou, o crédito está aprovado, ele fala... Posso te interrompendo Claro. nessa... Então, a gente mandou, deu pré-aprovado, ok, a gente avisou para o cliente, tem um pré-aprovado, vamos fazer a avaliação do seu imóvel. Essa vistoria. Isso. Vai um engenheiro parceiro lá, que a gente agenda, tem no Brasil todo, o cara vai e faz a avaliação do imóvel dele. É isso? Isso, a gente também, para ele não ficar no escuro, né? Mas vai vir, quem que aprovou e tudo, a gente já busca de entregar o crédito, já falar mesmo, o crédito final vai ser muito próximo a isso. Então a gente já fala qual a taxa de juros, o valor muito aproximado de quanto vai Desde sair. o começo já tem esse cheiro que a gente fala do crédito. Já, então o cliente já sabe, não vai um vistoriador por ir. Então esse é uma das primeiras filtros que a gente coloca na nossa esteira. Legal. O historiador foi na casa da pessoa, depois só vem mesmo a confirmação, deu isso aqui mesmo, deu 50 mil reais a mais, 20 mil reais a menos, tudo assim, vamos seguir? Aí ele, vamos. Vai chegar um link para ele assinar ali do contrato, ele assinando o link, registrou, o dinheiro vai cair na conta dele. Isso é o que o cliente está vendo. Por trás, tudo que tem é toda análise de crédito, tem análise jurídica que a gente faz, tem o engenheiro foi fazer a vistoria do imóvel, mas tem toda a construção do laudo dele, tem todo o comitê de aprovação da operação, tem a parte de emissão do contrato, de cuidar do certificado digital do cliente, de dar a entrada no cartório para fazer o registro. E são todos os pontos que a gente tira ali. O cliente nem vê que tudo que está acontecendo. Ele É onde tá tem a ali, facilidade gente faz. na operação. E olha que bacana, né? O empresário não tem tempo, né? Já é difícil ele cuidar da operação dele. Ele não tem tempo realmente. Isso é uma dor do empresário, né? Você tem tempo, João? Não, tem Sobrando? tenta construir só, não tem. Mas você vê, o empresário não tem tempo e por isso a importância de ter um especialista por trás, né? Olhando a Avante, cuidando do processo do início ao fim, junto com a galeria. O cliente, como você falou, tem clientes que assinaram fora do país e tudo mais. Então, é um processo 100% digital. A gente cuida de toda essa parte que, para ele, é a parte mais simples. Faz a reunião conosco, manda os documentos, né? Ele recebe o vistoriador e depois a gente define o valor que melhor se encaixa na parcela aí. Então, a gente vê que é um processo simples, por isso que cada vez mais, né? Desburocratizar o crédito faz todo sentido. E eu acho que é uma das principais dores do empresário mesmo, já médio para cima, a falta de tempo. E tudo que ele otimiza de tempo ajuda no processo. E não é só otimizar tempo, é ter um especialista que não só cuida da documentação, né, Catal? Eu acho que faz a recomendação da linha correta para o cara. É isso que a gente olha muito. Bom, mas legal, João. Partindo aqui pro momento final do nosso podcast, fazer umas perguntas para você. Na verdade, eu não sei se você reparou lá embaixo, eu tenho um negócio estampado na parede lá que o sucesso é uma decisão. A minha pergunta, qual foi a decisão que te trouxe mais sucesso? A decisão que me trouxe mais sucesso é a decisão de sempre buscar ser o número 1 para tudo, não saindo mesmo do galeria, mas pensando na vida pessoal, de sempre buscar ser o melhor em tudo que eu vou fazer. Então, desde com as minhas filhas, com minha família, com tudo que for, sempre buscar. Eu estou fazendo o meu melhor, eu posso fazer mais, dá para ser melhor. Acho que essa decisão me ajuda em tudo que eu faço.
Caramba. É aquela ideia de ser nota 10, de tentar ali ser o máximo em alta performance em todas as áreas, né? Isso traz, né, uma reflexão sempre de melhoria contínua, né? Sempre tem espaço para melhorar e aprender. É por isso que vocês estão onde estão, né? E eu não tenho dúvida que você falando assim, com o brilho no olho que deu, que você faz todas as suas coisas. Tem um ditado do Léo Toledo: a pessoa, do jeito que ela faz uma coisa, ela faz todas as outras. Eu vejo algumas coisas que você faz, mas eu não tenho dúvida do que jeito que você faz uma coisa, que você faz todas as outras, e você faz em alta performance a maioria das suas coisas. E tudo você trata na sua vida desse jeito. E eu acredito que isso deve trazer o sucesso que você tem hoje como empresário, como pai, como gestor ali da família Galeria Bank. Então, pô, parabéns, isso aí é sensacional. Obrigado. Falar de propósito, Catal? E vamos lá, João. Qual o seu maior propósito, assim, aquilo que te motiva? O que me motiva é sempre tentar... Acho que é relacionado também ao que eu acabei de falar, porque não adianta só eu buscar ser o meu melhor se todo mundo que eu convivo, né, todos os dias, tudo assim, se eles também não buscarem. Então eu tento sempre mostrar isso para as pessoas, busquem o seu melhor também. Então, de toda reunião que faz ali na galeria, sempre trazer alguma coisa de, eu já fiz isso aqui é bom, de fazer assim. Então eu fico muito feliz, como se fosse minha filha deu os primeiros passos, super orgulhoso, mas eu também fico muito feliz vendo na galeria ali alguma coisa de quando uma pessoa vem e fala assim, consegui conquistar, comprei uma casa, consegui conquistar um carro, e de ver que é porque essas pessoas vêm crescendo também internamente. Então meu propósito é fazer todo mundo que está em volta também crescer. Pô, legal. E é verdade que a gente tava tomando café ali com o Luiz. A gente tava falando de ir para os Estados Unidos, de ir para Disney. Falou, já tirou o passaporte? Não viu ainda, não sei o quê. E essa preocupação é genuína. Eu acho que a gente tem que provocar as pessoas a crescerem e a experimentar o que a gente já experimentou que é bom, porque eu acredito muito que elas merecem também. E quando elas conquistam essas coisas, pro empresário, cara, é um nível de satisfação gigante, né, João? Eu acho que realmente é propósito, né? Fazer que as pessoas que estejam ao seu lado prosperem também. Isso aí... Eu chamo de transbordar, né? Então, isso não se reflete só na sua vida pessoal, amigos, né? Mas no seu trabalho e na sua missão com os empresários no Brasil. Então, algo profundo. Qual que é o sonho grande do Galeria? Sonho grande do Galeria hoje a gente vem, desde o dia zero, sempre foi, né? Ser o melhor e maior. Sendo humilde, eu posso falar que a gente é o melhor, tranquilamente. A gente está em busca agora de ser o maior mesmo. Ousa. Eu vou marcar aqui, hein? Para ser o maior, precisa produzir quanto? Para ser o maior, a gente precisa... aumentar só um pouquinho o que a gente vem fazendo mensalmente. Para acumular e ter a maior carteira. E a gente vê que a gente vem crescendo a passos muito largos, assim, né? De atingir. Uhum. Então, a eficiência, você pegar do nosso produção por time comercial é a maior que tem, assim. Então, em pouquíssimo tempo a gente vai chegar lá. Por eficiência que você fala, produção versus headcount que você tem, já desponta, já. Se pensar em tamanho de equipe inteira do Galeria, somos o que tem o menor time. Time comercial é o menor time que tem. Então... Se for por headcount, você já é o maior. Mas a gente quer o... Mas você não tá contratando mais gente, porque não tá cabendo lá, viu? Eu conversei com ele, falou, quantos funcionários tem, João? 30? Conversei de novo 50, 70, 100. Falei, parou porque já não tem mais onde crescer. Mas a eficiência operacional acima de tudo também, né? Legal. Ô, João, e para finalizar, queria que você deixasse uma dica para o empresário, que é o nosso público, um conselho para os seus negócios, para a sua vida, o que você quiser. Caramba. Eu acho que o conselho muitos momentos vai parecer que tá muito difícil, que não vai ter saída, não tem o que fazer. E a gente também já passou muito disso ali no Galeria. De, caramba, agora não sei o que fazer. Mas o correto é não se estressar, não se desesperar e levar um dia de cada vez. Que a saída
vai encontrar. Todo problema tem um caminho, todo problema tem uma solução, tem uma saída. Tem coisa que pode ter que trabalhar diariamente e levar um ano para consertar, mas vai acontecer. E para isso, muitas vezes vai precisar, às vezes ter que falar com a Avante, talvez, para vir ali levantar algum tipo de crédito, alguma coisa, mas todo o problema se jogar pro alto, já era. Tem que baixa a cabeça, trabalha tranquilamente, leva um dia de cada vez que a solução vai aparecer. Ou seja, é não desistir. Nunca. Jamais. Jamais. Você desiste? Por nada. Eu também não. Jamais. Jamais. Acho que a gente tem um perfil parecido, viu, João? Mas é isso. Bom, obrigado pelo bate-papo aí. Parabéns pela sua história, pela história do seu pai. Eu que acompanho desde lá de trás. Cara, vocês vão crescendo demais. Eu não tenho dúvida do quanto que vocês vão crescer. É gratificante ter a parceria com vocês de verdade, você sabe disso. E obrigado pela sua participação também. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito quem quer conhecer o produto, quem quer conhecer o Galeria, quem quer conhecer a Avante, mas principalmente o empresário ali, o que eu vejo que agrega muitos podcasts, pelo menos que eu assisto. Sempre eu tiro um insight. Fala, putz, isso aqui serve para mim. Talvez ele vai ver esse episódio e falar, nossa, eu tenho essa casa, eu tenho esse imóvel, eu não sabia o que fazer, eu acho que faz sentido. E adquirir conhecimento é isso. É obter um grande insight, eu sempre falo isso, colocar em prática. Então, putz, se fez sentido para você, cara, pega alguma coisa daqui, seja tomar um crédito ou qualquer outra decisão que o João falou aqui que é importante, coloque em prática. Do resto, componha seu repertório de empresário mesmo. Beleza? Então, obrigado, João, pela sua participação. Obrigado aí, Catal. Com certeza, né? E agradecer pela parceria. A gente sabe que desde quando a gente começou, né, todo esse trabalho do empréstimo com garantia de imóvel, o Galeria sempre esteve do lado, né, orientando, até quando a gente não sabia muito bem dessa solução. E hoje, assim, a gente vê como andar lado a lado e trazer essa parceria estratégica faz diferença na vida dos empresários. Então, só gratidão mesmo. Boa. E é isso, pessoal. Terminando aqui mais um Avante Talks. Curta, compartilha, comenta, manda para uma galera aí que a gente precisa da sua audiência, do seu like para crescer e levar esse conteúdo de valor para mais empresários, tá bom? Até a próxima.